Ô, Débora, se a gente comparar o valor do real lá em 1994, quando entrou em vigor, para agora, o que a gente observa? Quantos centavos a gente está... Sei lá, R$1 hoje valeria quanto antes? Na verdade, eu vou trazer até o contrário, assim, né? Porque R$1 hoje valeria centavos, na verdade, Elisa. O que acontece? R$1 que a gente tinha lá em 1994, hoje vale mais de R$8. Ou seja, o que você comprava... Nossa! O que você comprava com R$1 hoje, imagina... hoje a comparação é meio... Né? Vamos dar uma olhada aqui na tela para poder mostrar essas contas. Mas também os valores eram mais baixos, né? Acaba que fica tudo... Tem uma inflação no meio de tudo isso. E por isso eu fiz uma continha básica aqui. Essa continha, gente, você também pode fazer. Você entrar lá no site do Banco Central, tem um negocinho chamado Calculadora do Cidadão, que você consegue fazer atualização de qualquer valor em cima da inflação acumulada no período que você escolher. É bem didático. O que acontece? Desde a criação da moeda do real de julho de 94 para agora, maio, mês passado, que é a última informação de inflação que a gente tem do mês, a gente tem inflação acumulada nesse longo período, nesses 30 anos, de 708% até maio de agora, certo? Então, Elisa, se a gente para pensar, aquele R$1 lá de 1994, aquela moedinha de R$1 de 1994, hoje equivale a R$8,08 se a gente calcular essa questão da inflação em cima. Corrigir pelo valor da inflação acumulada durante todo esse período. Nossa. O que isso significa dizer? Que hoje, se a gente for fazer alguma compra, por exemplo, de R$100, a gente pagaria essa compra de hoje de R$100, pagaria R$12 na época. Ou seja, o que você comprava com R$12 naquela época, hoje você precisa de R$100 para poder você conseguir pagar. Sabe aquela sensação, Elisa, de quando a gente vai no supermercado, a gente fala assim, nossa, mas eu não comprei nada e deu tudo isso? É exatamente, só que não é só a sensação, não. Tá aqui o porquê. Porque a gente perdeu realmente um pouquinho de valor de compra. O que você comprou hoje com R$100? Uma diferença danada. Sabe o que eu tô lembrando? Mas peraí, só aproveitando, ó, esse R$1 em 1994. Eu estava me lembrando que um chocolate, que é alguma coisa, ovo, aquela que não quer falar a marca, aquele que vem com brinquedinho dentro. Uma surpresa ali no custava R$1 quando a gente era criança. E hoje custa realmente isso. Tem uma caixa que vem 2, que custa ali R$14, R$16, ou seja, o mesmo preço desse Brinder Ovo, aquela que inventa a marca, era R$1 e hoje custa R$8. Então, as coisas foram se transformando acompanhando a inflação. Porque tem isso, exatamente, Elisa. E aí, tentei trazer aqui um exemplo na prática para o dia a dia de quem está assistindo a gente, na próxima tela, para vocês entenderem. O que a gente compra hoje com R$100? Exemplo prático, 2024, R$101, um botijão de gás. Encontrando barato, hein, querida? R$101 ali na média, né? Tirando a média ali do que a gente tem. Alguns lugares pode custar um pouquinho mais, outros lugares um cadinho menos, como diz minha querida colega Elisa. O que acontece hoje? Se a gente fosse transformar isso lá em 1994, assim, quando o real foi lançado. Em 1994, a gente conseguiria, com R$100, comprar 8 botijões de gás, em média, mais ou menos, né? Ou seja, é realmente esse efeito da inflação. A moeda, então, o real, ele perdeu o valor durante esse período, ele se desvalorizou. Mas o legado que essa moeda tem, que o Plano Real trouxe para a economia, é muito importante, Elisa, porque é justamente o combate a essa hiperinflação. Por mais que a gente esteja falando aqui de uma inflação acumulada de mais 700% nesse período, é longe de ser aquele cenário que a gente teve de uma inflação de quase 2.500%. É longe de ser. Então, a gente ainda tem uma estabilidade monetária importante, mas para esse legado permanecer, a gente precisa se manter vigilante. Eu acho que esse é um dos principais recados nesses 30 anos do Plano Real. É se manter vigilante nas contas, é se manter vigilante em toda a questão fiscal do país, para que a gente não tenha um descontrole dessa inflação, porque se a inflação descontrola, Elisa, é a conta também do governo, a dívida do governo fica mais cara. Se a dívida do governo fica mais cara, ali quem tem dívida vai querer executar essa dívida, ou seja, isso vira uma bola de neve gigantesca. É o que a Edmar estava falando ainda agora também aqui. Por isso é importante essa fiscalização e esse cuidado diário. Quem viveu, Elisa, aquela fase dos 2.500% quase de inflação, tem um trauma gigantesco disso. Tem um medo muito grande. Acho que a população como um todo, né? Por isso que a gente tem tanto cuidado ao falar de inflação. A gente perdeu um valor, um pouco da moeda. Mas, de longe, a gente tem um legado muito grande ainda nesse Plano Real que permanece até hoje. E olha que interessante, eu estava tentando lembrar aqui com exatidão o salário mínimo hoje, 1.400 e alguma coisa, né? E aí, enquanto você estava falando, Débora, eu fui relembrar quanto era o salário mínimo da época, em 94. Boa, Elisa. 500 e pouco.
Porque eu vi o preço do botijão e pensei, bom, se a gente puser hoje 1.400, hoje R$100, e ali eram 12, mas também eram 500 e poucos reais. Imagina, a gente sai com... A gente não, né? Eu era uma criança. Mas já trabalhava, no caso. Sai aqui com 4 notas de 100. Exatamente. É importante essa Quer dizer, 5 notas de 100, né? Essa sua observação é muito importante, porque hoje a gente tem uma outra massa salarial. É claro que os salários tiveram que acompanhar também essa questão da inflação. Ou seja, aliás, nesse último ano, a gente tem um aumento importante da massa salarial. Inclusive, é uma das pautas desse atual governo, é melhorar cada vez mais essa questão do salário mínimo. Então, a gente tem também um salário acompanhando isso aí, tem um aumento da massa salarial automaticamente para equilibrar. E por isso, a gente não sente tanto a queda do poder de compra. A gente já sente. Imagine se a gente não tivesse o salário acompanhando tudo isso, hein?